Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do Bola Amarela. Sejam muito bem-vindos também aqui às primeiras semanas de 2024, numa altura em que, enfim, já temos alguns resultados dos torneios que se disputaram nestas primeiras semanas e parece-nos uma boa altura para cerca de um dia depois do sorteio e numa altura em que já terminaram a fase de qualificação e já foram colocados também os qualifiers, fazer aqui uma previsão daquilo que vai acontecer em Melbourne. De facto, é sempre um bocadinho mais difícil prever o Open da Austrália do que os outros, porque a referência temporal até dos torneios de preparação muitas vezes é insuficiente, até porque muitos dos grandes jogadores, os grandes favoritos ao título, nem sequer competiram, nem sequer quiseram competir, mas de qualquer das maneiras, estas primeiras semanas trouxeram-nos já algumas respostas e algumas dúvidas também. Se calhar vamos começar por aí. Uh, Pedro, a United Cup foi um sucesso. Uhum. O evento este ano foi um bocadinho reformulado, com a vitória da Alemanha, com equipas mais pequenas, com eliminatórias mais pequenas, mas aquilo que, para além, obviamente, de muito bons encontros e de alguns jogadores que apareceram em forma, uma das grandes histórias da United Cup acaba por ser a questão do Novak Djokovic, da Uhum. lesão, da derrota para o Alex de Minaur, lesionado, mais lesionado, menos lesionado. Como é que tu olhas para isso? Se é um bocadinho mais do mesmo, porque na verdade já vimos este filme acontecer, ou se achas que é razão para alarmar em relação às chances que o Djokovic, que recorde-se é 10 vezes campeão, tem no torneio? Eu não acho que seja pela United Cup ou pela lesão que tanto ele como o Ivanisevic já vieram minimizar e desdramatizar, que ele de facto vai deixar de ter menos hipóteses, até porque o quadro que ele tem é consideravelmente simpático para ir avançando sem grandes problemas. Eu diria que até às meias finais, e depois a coisa pode complicar, eventualmente com o Yannick Sinner, por exemplo, aí pode ficar um bocadinho mais difícil, mas acho que ele até às meias finais terá um caminho mais ou menos pacífico para fazer. Agora, embora não seja pela lesão, é um facto que a cada ano que passa, e o Djokovic não é imune a isso, vai-se abrindo mais as possibilidades para os seus adversários e se calhar vai se tornando menos imbatível ou passa menos aquela ideia de que é intocável na Austrália. Isso aconteceu diante do Alex de Minaur, podia estar tocado, mas lá está, ele também estava tocado noutros Opens da Austrália e ganhou o torneio. Portanto, não tem um grande impacto, eu diria que imediato, e deixarmos que ele já não vai ganhar o Open da Austrália, por causa da lesão. Eu acho que vai ser um torneio relativamente aberto, e tu disseste que é difícil prever, já vamos falar mais disso, mas eu de facto acho que está um bocadinho mais aberto do que é habitual e acho mais possível vermos o Djokovic aceder, não para um jogador fora do top 10, mas numas meias finais ou numa final que eu há 1, 2, 3, 4 anos diria que era de caras para o Djokovic ganhar se chegada a hora da verdade. Este ano não tenho tanta certeza, tenho algumas dúvidas. Eu não fiquei completamente convencido com o que ele jogou, com lesão ou sem lesão. Não sei, não sei se tens a mesma sensação, tu e o Nuno, mas estou um bocadinho desconfiado e até por causa depois dos adversários que me parece a mim estarem mais confiantes e com mais certeza de que a coisa pode dar para lhe ganhar. Sim, não sei o que é que achaste do United Cup. Obviamente também fizeste muitos jogos. Como o Pedro dizia, eh, enfim, parece que há gente que está com vontade de aparecer. Obviamente que não tivemos aqueles que são os três principais Uhum. candidatos a seguir a Novak Djokovic não competiram, o que não deixa até de ser curioso. Como foram competindo em encontros de exibição, que obviamente não é a mesma coisa. Sim, Mas se vês alguém, fala-se muito no Alexander Zverev, obviamente, que fez uma boa United Cup. Mas se vês as coisas assim, se achas que entramos para um Open da Austrália numa perspectiva de os outros jogadores acreditarem mais, que é preciso não esquecer que isto é um dado curioso. O Stan Wawrinka também ainda não jogou este ano, mas vai entrar em corte. Se o Stan Wawrinka tivesse desistido, o que chegou a parecer possível a certa altura, o Novak Djokovic seria o único antigo campeão do torneio presente no Open da Austrália, o que é, por si só, isto porque obviamente Rafael Nadal também desistiu entretanto, isto é por si só uma coisa inacreditável, não é? sim, desde já eu continuo a achar que o Novak Djokovic é o principal candidato a vencer o Open da Austrália. Agora, também concordo que este é possivelmente um dos anos mais abertos para este grande slam, porque mesmo no ano passado, eu creio que não havia nenhuma pessoa no mundo que acompanha a modalidade que não achasse
o Novak Djokovic não iria limpar facilmente o Australian Open como acabou por acontecer. Este ano o cenário é diferente. Primeiro porque no ano passado não havia Carlos Alcaraz, Yannick Sinner ainda não tinha também a estabilidade e o à vontade nos grandes palcos como parece ter atualmente. E o próprio nível de jogo de Novak Djokovic também dava logo a entender, tendo em conta aquilo que ele jogou em Adelaide e tudo mais na sua preparação, dava logo a entender que tinha de acontecer algo muito estranho para que ele não ganhasse. A questão da lesão, que sinceramente não creio que se ele não ganhar este ano, não creio que seja pela questão do pulso, quer como já falaram pela desvalorização do seu treinador, do Ivan Izevich, e também do próprio, e até mesmo pelas imagens que já fomos vendo dos treinos dele em Melbourne, parece estar aparentemente sem grandes limitações naquele pulso, portanto não será por aí. A grande questão é mesmo, e era aquilo que vocês falavam, que é, eu creio que nesta altura os grandes candidatos de Novak Djokovic, e especialmente Carlos Alcaraz e Yannick Sinner, até propriamente que Daniil Medvedev e Alexander Zverev, acho que Sinner e Alcaraz sabem atualmente que se estiverem num grande dia, têm possibilidades de vencer Djokovic. Agora, a grande expectativa é, obviamente, perceber como é que os dois vão estar, porque independentemente do nível de Djokovic na United Cup, já se sabe, quando eles chegam a um torneio do Grande Slam, mais ronda, menos ronda, ele vai estar ao seu mais alto nível. Agora é perceber se Sinner e Alcaraz também vão conseguir estar, porque estando, têm obviamente possibilidades de fazer uma surpresa, que no fundo, para mim seria sempre uma surpresa de Djokovic não vencer em Melbourne. Sim, só para fechar os números de Djokovic, de facto, para além de tudo o resto que ele tem feito, o ano passado basta lembrar que ele ganhou todos os sets dos torneios do Grand Slam, menos um, não é? Esteve a um set, o quinto, fechar o Grand Slam de calendário aos 36 anos, o que por si só seria absurdo. De facto, torna-se um bocadinho até esquisito, até às vezes até ridículo estar aqui a dizer ele está um bocadinho mais fragilizado, os adversários são mais fortes, quando na verdade diria que enquanto a única altura em que vai soar menos ridículo nós fazermos este tipo de conversa vai ser numa altura em que ele comece de forma consistente a deixar de ganhar, porque Exatamente. enquanto ele continuar a ganhar e a ter 10 títulos num torneio onde há depois um jogador que tem um título só, que é o Stan Wawrinka, onde os outros antigos campeões todos já se retiraram ou estão lesionados, ou neste caso eles só estão poucos, que um está retirado e o outro está quase retirado. Portanto, a partir do momento em que a situação é esta, enfim, de facto é um bocadinho mais uma vez aquilo que se diz muitas vezes, é o Djokovic contra os outros, e acho que fica mais ou menos aqui claro para nós quem é que são aqueles que podem mais desafiá-lo de forma mais próxima, embora também não seja uma grande novidade em relação aos torneios anteriores. Não sei, Pedro, se achas que há algum jogador que vês hoje mais bem preparado do que vias durante a temporada de 2023. Enfim, falou-se muito, por exemplo, do Alex de Minaur, obviamente que derrotou, entretanto, todos os jogadores, até o Alcaraz no encontro de exibição, mas custa um bocadinho acreditar que Alex de Minaur vai chegar ao Open na Austrália e vai fazer, se calhar, meias finais ao final. A mim custa-me, pelo menos. A mim custa-me imenso a acreditar nisso e custa-me imenso a ter essa ideia, porque é verdade que ele este ano já deu um passo em frente, mas nós já vimos este filme tantas vezes em relação a Daminado. Já conseguiu agora entrar no top 10, é verdade, e faz uma grande United Cup, mas eu tenho imensas dúvidas de que chega a um encontro a menor de 5 sets, num grande slam, a jogar em casa na Austrália, que eu acho que ainda lhe mete mais peso em cima, e custa muito imaginar o de Minaur a ganhar ao Djokovic, ou a ganhar ao Alcaraz. Tenho muitas dificuldades em ver isso. Eu acho que realmente para ganhar a competição ou para tentar desafiar o Djokovic, só vejo mesmo aqueles três. O Zverev está a jogar muito bem, é verdade, mas também a mim custa-me ver o Zverev a ganhar ao Carlos Alcaraz, por exemplo. Acho difícil isso acontecer. Mas, por exemplo, o Yannick Sinner, comparando com outros anos,
realmente ele já conseguiu dobrar aqui um bocadinho o cabo das tormentas dele com o Djokovic. Ele já conseguiu ganhar-lhe encontros importantíssimos, encontros a vir. Foi a primeira vez na história, na carreira do Djokovic, que ele perdeu o encontro depois de ter 3 match points consecutivos. Ou seja, isto é uma coisa que de facto o Sinner conseguiu desbloquear. E o Sinner, até agora, na antevisão do Open da Austrália, explicou porque é que não jogou nenhum torneio e diz que não está preocupado com isso porque sabe que o mais importante é a parte mental. Para chegar a um grande slam e ganhar, o mais importante vai ser a parte mental. E ele a mim parece-me realmente preparado e sem medo nenhum dos grandes momentos que se calhar era o que o condicionava um pouco no passado, porque ele já houve outros anos em que chegou a jogar bem e que depois, na hora da verdade, não dava. Por isso eu acho que, não sei se vamos fazer aqui, se vamos partilhar aqui as nossas apostas, eu posso dizer já a minha, que é a de campeão. Lá está, pode soar um bocadinho ridículo, porque é a conversa que nós temos, mas às vezes vamos arriscando. Eu não tenho arriscado nada, tenho dado o nome sempre do Djokovic para ser campeão nos torneios todos. Agora, do Yannick Sinner, que eu acho que pode ser o primeiro dele logo a abrir a temporada. Acho que se há alguém que pode ganhar ao Djokovic em Melbourne, acho que pode ser ele, por causa desta questão mental que ele já desbloqueou na época passada. Bom, Bem, eu, olha, eu, muito sinceramente, só antes de passar a palavra, Nuno, eu ainda não refleti a 100% sobre o campeão. Não sei se já tens o teu, Nuno. é assim, enquanto o Djokovic estiver Alguém tem de apostar no Djokovic, senão depois disto ser publicado, vão todos querer em cima de nós dizer que nenhum de nós gosta dele. não, eu vou jogar pelo seguro, eu vou jogar pelo seguro porque enquanto ele estiver a jogar, e nós já falamos há tanto tempo, há tantos anos, da possibilidade de derrubarem o Djokovic, de derrubarem o Djokovic, e o que é certo é que estamos já em 2024 e ele continua a ganhar praticamente todos os grandes slams, e por isso, ainda para mais no Open da Austrália, hum, sou obrigado a apostar no Djokovic, porque de facto é o melhor jogador e por muito que os rivais deem sinais de estarem melhor e a quebrarem essas barreiras mentais, como tu falavas, acho que ainda assim, num torneio do Grande Slam, porque essa é a grande questão, e só mesmo para terminar, o Sinner é certo que teve essas barreiras que conseguiu quebrar nas ATP Finals e também na Taça Davis. Falta agora perceber num torneio do Grande Slam, porque sabemos, apesar de terem sido torneios muito importantes para o Novak Djokovic, não eram torneios do Grande Slam. E eu acho ainda assim que quando é um torneio do Grande Slam, o mindset do Djokovic é diferente desses torneios das Finals e da Taça Davis. E essa aí é o meu único ponto de interrogação relativamente à abordagem do Yannick Sinner num Grande Slam com Djokovic. E depois é a questão dos 5 sets, eu acho que é importante, embora Pois, também aí pareça paradoxal, porque estamos a falar, um jogador de 22 anos não consegue ganhar ou não consegue aguentar 5 sets contra um jogador que vai fazer 37. Mas na verdade é perceber se para já a tal ideia de que parece que se um jogador entrar fortíssimo, isso já aconteceu. Yannick Sinner esteve a comandar por 2 sets a 0 frente a Djokovic uma vez em Wimbledon e depois nos 3 sets a seguir nem sequer cheirou. Portanto, há sempre a ideia de que Novak Djokovic, há melhor de 5 sets, há sempre mais margem para ele encontrar aquele nível que ele consegue encontrar às vezes, em que dá completamente, em que consegue passar completamente para outro patamar e não dar hipótese aos seus adversários. Mas de facto, até do ponto de vista mental, entrar para um encontro frente a Novak Djokovic a ter que ganhar 3 sets é diferente de ter que ganhar dois, mas isso não é só em relação a Novak Djokovic. O próprio Carlos Alcaraz tem sido um muito bom jogador em grandes slams. O ano passado, enfim, vimos como foi também praticamente impossível derrotá-lo em torneios do Grande Slam e como muitas vezes ele chegava aos torneios do Grande Slam e subia de nível, nomeadamente no US Open, depois de não ter feito um grande verão. Mas a verdade é que de facto o formato competitivo da melhor de 5 sets beneficia os jogadores que são favoritos e neste caso se Novak Djokovic é favorito face aos outros, é óbvio que ele, em princípio, sairá beneficiado por este formato. Eu tenderia, a minha tendência também é para achar que Novak Djokovic vai vencer o seu 25º Grand Slam, mas eu não descartaria de facto a opção do Yannick Sinner. Agora, acho sempre muito curto porque nós não vimos nada e já temos histórias recentes
no circuito ATP, mas mais até no circuito feminino, mas também no circuito masculino. Basta lembrar o ano passado o que aconteceu, por exemplo, com o Holger Rune ou com o Félix Auger-Aliassime. Tinham acabado a temporada anterior incrivelmente e depois desapareceram. Eu tenho um bocadinho medo sempre de acreditar que o ascendente de uma temporada vai passar para outra, embora Sinner seja um jogador já consolidado de topo. Acho que terei de ver para ficar convencido, lá está. Acho que é sempre um bocadinho perigoso confiar naquilo que eles fizeram na reta final do ano passado, até porque foi em condições diferentes. As duas vitórias dele sobre o Djokovic são em indoor, mas claramente que é como o Pedro diz, quando ou se defrontarem, eles podem se defrontar nas meias finais, se defrontarem, não há dúvida que Jannik Sinner vai entrar hoje em dia muito mais confortável do que entrou nas vezes anteriores que o defrontou, nomeadamente nessas duas vezes em Wimbledon, nomeadamente naquela meia final do Wimbledon do ano passado, onde ele fez uma exibição pobrezinha diante do Djokovic. Antes de passarmos para o lado feminino, não sei se vocês têm algum jogador, também tem um bocadinho dentro daquilo que normalmente são as nossas previsões, se vocês têm algum jogador que acham que pode surpreender. De facto, temos tido aqui algumas histórias surpreendentes no início do ano, bem, nomeadamente a final que vamos ter em Oakland. Não é? Sim, sem dúvida. Mas eu dava um nome. Eu, por acaso estaria mais confiante neste nome se ele não estivesse na final em Adelaide, que é o Jack Draper. Porque eu acho que vai jogar contra ele o facto de ele estar na final. Ele está a fazer. Até porque o problema dele costuma ser o físico, e eu tenho um bocadinho de receio que todos estes encontros, embora seja bom estar a ganhar e seja ótimo se ele ganhar o seu primeiro título da carreira, mas tenho algumas dúvidas de que isto vai ser bom para ele. No entanto, acho que ele tem um quadro que, aliás, mais do que o quadro, é um jogador que ele consegue ser um bocadinho imune ao quadro se não apanhar um dos grandes, e de facto ele pode eventualmente apanhar o Tommy Paul na segunda ronda, mas o Tommy Paul não. Aliás, ele ganhou o Tommy Paul em Adelaide, portanto pode ganhar na Austrália outra vez, sendo que o primeiro choque que ele teria grande seria nos oitavos de final com o Alcaraz, mas acredito que o 2024 vai ser um ano bom para o Jack Draper, e acredito que na Austrália, se estiver bem fisicamente, o que pode ficar mais complicado por estar a ganhar tanto agora em Adelaide, acho que ele pode ser um nome a ter em conta, e é daqueles jogadores que num dia bom nunca se sabe, portanto veremos, mas acho que sim, o Jack Draper estou de olho nele. Também tinha apontado aqui o nome do Musetti, mas é um bocadinho mais imprevisível. Podia aproveitar ali uma zona do quadro que tem o Tsitsipas joga com o Berrettini, e aquilo pode abrir um bocadinho, mas vou com o Draper. Bom, eu confesso que falaste agora aí do Berrettini, tenho muita curiosidade, aliás, para ver como é que ele vai voltar, mas não vou apontar como uma possível surpresa, porque de facto, um jogador que tem tido tantos problemas físicos e que não compete desde o US Open, regressar no Australian Open, ainda para mais com o Tsitsipas na primeira ronda, acho que será bastante difícil poder surpreender. Mas eu, por acaso, eu confesso agora, não me recordo do quadro do Jiří Leečka, mas ele parece ter recuperado a sua confiança agora esta semana aqui em Adelaide, que estava de facto a jogar muito mal, terminou muito mal a época passada, onde teve apenas uma vitória nos últimos 3 ou 4 torneios. Ele defende quartos de final no Australian Open. E sinceramente, o nível dele esta semana já me pareceu bastante mais positivo. Arrasou o corda nas meias finais em Adelaide. Há obviamente também essa questão. Estes torneios que antecedem o Australian Open são perigosos, porque por um lado, obviamente, permitem ganhar ritmo competitivo, mas depois quem acaba por chegar muito longe, depois também tem aquele desgaste físico. Além do desgaste físico, depois tem a viagem para Melbourne, o habituar às condições, não tem o mesmo tempo de preparação para se habituarem às condições de Melbourne. Mas ainda assim, por aquilo que eu tenho visto esta semana dele, e ele também parece fisicamente é bastante forte. Vou, sem ver o quadro, que não me recordo o quadro dele, mas diria o Jiří Leečka, outra vez. Sim, o Leetska é cabeça de série, portanto tem duas primeiras rondas teoricamente mais acessíveis, mas depois tinha que se defrontar sempre um jogador do top 8 na terceira ronda e apanha o Zverev, mas não há dúvida que na terceira ronda um Zverev Leetska
seria muito interessante, tal como falaste também do Cord, é outro jogador que também defende quartos de final, e portanto também podia ser uma boa opção para Dark Horse, até porque jogou também uma boa semana, apesar de hoje não lhe ter apetecido muito contra o Leeds, que ele apanhou o Rublev, se não estou em erro, na terceira ronda. Portanto, há aqui uma série de possíveis terceiras rondas muito interessantes. O próprio Alcaraz com o Bublik, que também é. Não Sim. esperamos que o O Alcaraz Rublev, o perca. Rublev, coitado, vai chegar aos quartos de final outra vez e perder com o Sino. Sim, Não vamos dá, ver se vai, não dá. vamos ver se vai chegar, não é? O quadro do Rublev é de todos os jogadores de topo, de top 5, é de certeza o pior. Até porque tem o Alex Neminor também nessa secção, o próprio Karen Khachanov, que o ano passado chegou à meia-final, portanto vai ser, essa secção é muito aberta, e lá está, porque falávamos do Alex Neminor, não seria completamente descabido se o Alex Neminor passar o Raonic na primeira ronda, e se estiver ao nível que tem jogado, não era completamente descabido se calhar vê-lo numa meia-final. Agora, se ele chega à meia-final e ganha o Djokovic, tenho muitas dúvidas, sinceramente. Ou se chega aos quartos de final e ganha o Sinner, não é? Tenho muitas dúvidas. Mas quartos de final, acredito naquela secção, ele pode chegar. Só para fecharmos esta questão aqui dos possíveis Dark Horses, eu acho que, olhando para o quadro, é um bocadinho difícil, de facto, imaginar um destes jogadores. Falavas do Draper, mas o Draper tem, de facto, um quadro duro, inclusivamente, mesmo que passe o Tommy Paul, leva com o Carlos Alcaraz nos oitavos de final. O próprio Arthur Fils, que parece que seria uma boa hipótese, não é cabeça de série, tem o Rune na terceira Os ronda. quadros O não foram Rune simpáticos. Para esses jogadores, o quadro não foi simpático. não foram. O Não. Rune apareceu bem, pareceu-me no início do ano, perdeu a final de Brisbane. Por isso, eu se tivesse que escolher um Dark Horse, não sei se é válido, mas porque é um jogador do top 15, Vais mas falar eu no acho, Dimitrov. vou falar no Dimitrov, vou. Eu Eu, também eu tinha acho, pensado nesse nome, mas era, tinha eu, essa eu- é, dúvida. é só porque eu acho Eu que acho que é é- válido. acho que Tem de ser seria injusto. fora do top 10 dá. Fora do Acho que é top 10 válido. dá. Eu acho que seria injusto acabarmos este podcast sem falar dele. Sim. E eu acho que o Dimitrov, eu vou ser aqui polémico, mas eu acho que o Dimitrov pode ganhar o Open da Austrália. Eu não ficava chocado, né? Quer dizer, ficava um bocado chocado se de facto ele ganhar, Não ficava mas, há- surpreendido. mas acho que ele pode ganhar o Open da Austrália, sinceramente. Acho que tem que ser candidato a ganhar um grande slam. É verdade, são 32 anos, mas o Stan Wawrinka também ganhou o primeiro grande slam, se não estou em erro, aos Para mim, 31 e também ninguém. para mim é mais candidato que o Stefanos Tsitsipas, por exemplo. Sem dúvida. Sem Sim, dúvida. E sem, com o sem Zverev dúvida. também. Eu também acho. Acho que ele está a jogar provavelmente o melhor ténis da carreira. Acho que ele hoje em dia percebe um bocadinho melhor o seu ténis. Houve alturas em que ele era muito talentoso e fisicamente sempre foi forte, mas perdia-se um bocadinho, porque não percebia muito bem qual era o caminho a seguir. Mas é preciso não esquecer que ele esteve muito, muito, muito perto de chegar à final do Open da Austrália em 2017, quando perdeu aquela meia-final épica contra o Nadal, que depois perdeu na final com o Federer, e já teve em outras meias finais de Grand Slam, meias finais de Wimbledon, meias finais do US Open. Por isso, eu acho que é justo fazermos desta menção, e até porque ele está de facto ali numa secção do quadro que é negociável. Pode apanhar, se não estou em erro, o Rune no, nos Já, oitavos de já, final. já o ganhou este ano, já venceu este ano. Exatamente, eu se não estou em erro, estava aqui a olhar rapidamente para o quadro. Exatamente, ele pode apanhar o Medvedev primeiro nos oitavos e depois o Rune nos quartos. Acho que, obviamente, não é um quadro fácil porque nunca seria na posição de seeding onde ele está. No entanto, acaba por ser melhor do que ter, se calhar, o Djokovic ou o Alcaraz nos oitavos de final. Portanto, antes o Medvedev, até porque ele já o derrotou recentemente, Uhum. do que o Alcaraz e o Djokovic, embora ele também já tenha derrotado o Alcaraz recentemente em Xangai. Passamos para as senhoras, porque, enfim, também não queremos que este podcast tenha uma hora e meia que depois ninguém ouve, mas passamos para as senhoras onde talvez tenhamos o Grand Slam mais interessante dos últimos tempos. Eu sei que dizemos muitas vezes isto, mas este tem alguma justificação. Primeiro porque parece-nos, não sei se concordam, que as jogadoras de topo estão todas em grande forma. Iga Swiatek foi a MVP da United Cup, em termos de vitórias em singulares ganhou os encontros todos. Helena Rybakina já ganhou um título, Coco Gauff já ganhou um título, Arina Sabalenka só perdeu com Rybakina depois de jogar muito bem. E depois, para além disso, temos uma série de histórias incríveis, não é? Regresso de Naomi Osaka, regresso de Angelique Kerber, Caroline Wozniacki a jogar na Austrália pela primeira vez desde 2020. Primeiras rondas Elina é de perder. Svitolina.
a Helena Svitolina, que enfim, essa já está quase no top 20, é outra das jogadoras que vai aparecer também, mas também está de regresso ao torneio e está de regresso ao lote de candidatos, e o número de primeiras rondas, eu sei que costumam ser algumas as interessantes, mas desta vez parece-me completamente absurdo como é que vocês olham para o quadro, sendo que nos parece que a Arina Sabalenka, não é, teve um bocadinho de sorte no sorteio quando comparada com a Swiatek, por exemplo. Força, Nuno, avança tu agora. Sim, sem dúvida. Se há quadro, se há torneio do Grande Slam onde há de facto para olhar com bons olhos, é este, porque é verdade que há muitas candidatas e há muitas jogadoras capazes de vencer, e já falamos disso há muito tempo, mas a grande diferença para atualmente é que antigamente, se fosse preciso uma jogadora do top 80, chegava a um torneio do Grande Slam e surpreendia e ganhava. Neste momento há muitas candidatas de topo que estão de facto em grande forma, como tu dizias. Por isso por aquilo que analisei destas duas primeiras semanas de temporada, eu se tivesse a apostar em alguma, seria apesar de tudo na Helena Rybakina, que pareceu-me aquela com um jogo mais consolidado, e claramente que a derrota dela de ontem pareceu-me que foi para ir o mais depressa possível para Melbourne para preparar. Chegou à final no ano passado, onde perdeu com a Sabalenka, e é de facto uma jogadora muito perigosa e sabe o que é vencer um grande slam, então eu apostaria nela. Olha, é de facto um quadro que é realmente brutal e acho que pode mais ou menos tudo acontecer, mas ainda assim, pelo que fez no United Cup, eu vou com a Iga. Tem um início de percurso que é duro, mas por outro lado, ela já vem muito rotinada da United Cup, de ter encontros muito duros, e eu acho que isto pode quase jogar, no fim de contas, e obviamente se passar ilesa por isto, eu acho que pode jogar quase a favor dela, porque ela vai começar logo a abrir com a Sofia Kenin, vencendo depois é com a Collins ou com a Kerber, que são obviamente duas jogadoras que têm potencial para ser difíceis, mas depois, por incrível que pareça, as coisas acalmam daí para a frente. Na terceira ronda é consideravelmente mais simples, nos oitavos seria a Helena Svitolina ou a Verónica Kudermetova, e ela já perdeu com a Svitolina, perdeu em Wimbledon, se bem que foi, lá está, se foi em relva, mas eu acho que a Iga, da maneira como ela está a jogar neste início de ano e focada como ela está, eu acho que pode ser realmente o Open da Austrália em que ela consegue quebrar aquela barreira dela, de conseguir chegar, ela já chegou às meias finais, mas agora com este estatuto de realmente chegar longe. Acho que pode ser o torneio em que isso acontece, embora lá está, tínhamos aqui muitas candidatas e muitas histórias, eu acho que a Wozniacki aqui pode fazer um bom torneio. Estou curioso para perceber se a Sabalenka vai levar tudo à frente outra vez. Em termos de sorteio, tem tudo bastante bem construído nesse sentido. Foi claramente a vencedora do sorteio, face àquilo que aconteceu em tudo junto. E depois estou muito curioso para ver a Naomi Osaka, de facto, muito, muito curioso para perceber o que é que ela pode fazer. Tem a Coco Gauff na terceira, a Caroline Garcia logo na primeira, tem a Coco Gauff na terceira, mas se ela consegue sair daí, cuidado com ela. Sim, eu acho que em relação à campeã, enfim, não vou fugir muito daquilo que é a vossa opinião. Eu acho que as favoritas estão todas a jogar bem e se eu tivesse que escolher, eu escolhia a Sabalenka por causa do quadro. Mas também não estou assim completamente convencido. Mas eu acho que apesar de tudo, ela teve um encontro muito mau com a Rybakina na final de Brisbane, porque ela tem ali um problema de match-up com a Rybakina, quando as coisas, aquilo rapidamente lhe escapa, lhe sai da mão. Se a Rybakina estiver um dia em que está a servir um bocadinho melhor do que ela, e se ela estiver num dia um bocadinho mais instável mental, ela desaparece do corte, já aconteceu algumas vezes. Um, e a Iga, por outro lado, tem precisamente a Rybakina numa eventual meia-final. Ela também não gosta muito de jogar com a Kazak, até gosta menos de jogar com a Kazak do que de jogar com a Sabalenka. E de facto são muitos obstáculos que podem eventualmente fazer com que ela, tendo ali uma hora má, saia de cena, como aconteceu, por exemplo, com o Ostapenko no US Open. Mas claro que se formos olhar, eu ainda não olhei, mas se formos olhar às probabilidades das casas de apostas, eu acredito que apesar de tudo a aposta mais segura seja a Iga Swiatek, até porque ela de facto Está ela, mas não é por ela muito. e não, pois ela e Ela a está, Gauff a são Iga, aquelas a que, Iga está, a Iga está a 3,25, numa que estou a ver aqui, e a Sabalenka a 5, e a Rybakina a 5 pronto, também, portanto não estão muito longe. Pois. pois há um equilíbrio grande e acho que tem relação de facto com o nível.
com o nível que elas têm apresentado. Mas sim, acho que não fugirá muito disso. Em relação ao que dizias, acho que, ao contrário do que acontece nos homens, onde, tirando Dimitrov, que eu referi no final, nós vamos sempre para os Dark Horses, puxando pelos mais jovens. É verdade que no circuito feminino também temos muita jogadora jovem boa, basta ver, temos, penso que 3 miúdas de 16 anos no quadro principal, a Mira Andreeva, a Brenda Fruvirtova e a Alina Korneva, mas nós, quando olhamos para as Dark Horses do lado feminino, nós olhamos para Caroline Wozniacki, que tem um quadro quase escolhido a dedo. Eu, sinceramente, desconfio também um bocado, porque ela, o ano passado, no US Open, ela apanhou também bons matchups, a Petra Kvitova, mas jogou bem. Mas eu acho que ela tem um quadro quase escolhido a dedo, para chegar pelo menos ali a uns oitavos de final. E a Naomi Osaka, claro, embora a Osaka, o quadro já não é tão bom, tem uma primeira ronda difícil, tem uma terceira ronda também contra uma jogadora que, se ela obrigar obviamente a devolver, a passar muitas bolas, lhe vai causar dificuldades, mas a Naomi Osaka jogou talvez o melhor encontro da temporada até ao momento, diante da Karolina Pliskova. Serviu muito bem, fez penso que 50 e tal linas, 40 e muitos, quase 50, e perdeu na mesma. Portanto, eu acho que Naomi Osaka, se estiver a servir a 200 à hora e a bater na bola e a mexer-se bem, obviamente pode ganhar a toda a gente, e vai ser sem dúvida uma das histórias do torneio. Vai ser um torneio super interessante para acompanharmos aqui ao longo da quinzena. Já sabem que também teremos em ação portugueses. Tivemos o Gonçalo Oliveira e a Francisca Jorge na fase de qualificação, perderam na primeira ronda. Vamos ter o Nuno Borges, que, por sinal, também tem um quadro interessante. Vamos ver se ele vai conseguir jogar, encontrar um nível um bocadinho acima daquele que tem encontrado nestas Vai primeiras meter o semanas. Dimitrov, vai meter o Dimitrov a ganhar o Open da Austrália, como tu dizes. Sim, mas lá está, se ele chegasse a uma terceira ronda, lá está, já seria o seu melhor resultado sempre, já igualaria o melhor resultado sempre de um português no Open da Austrália. Aliás, o seu melhor resultado sempre seria passar uma ronda no Open da Austrália, portanto seria interessante, e tem sem dúvida uma boa oportunidade. Maximilian Martyrer, um antigo número mundial de júniores, mas que nunca foi aquilo que se esperava que fosse. É verdade que o derrotou recentemente, mas foi em indoor. Vai ser uma boa oportunidade para os dois, mas obviamente uma boa oportunidade para o Nuno, e vamos estar aqui a torcer para que ele avance no torneio. Quanto a nós, voltamos em breve com mais uma edição do nosso podcast do Bola Amarela. Acompanhem connosco, aqui já sabem, vamos dormir pouco nas próximas semanas, mas tudo para vos levar o mais cedo possível todas as notícias. Continuem por aí, deixem os vossos comentários, as vossas sugestões, e nós voltamos em breve com mais um episódio do nosso podcast.